10h33, o Algo a Mais está no ar, nosso encontro diário, ao vivo, aqui na TV Mato Grosso. Hoje, nosso tema, intolerância alimentar, cada vez aumentando mais, e a gente tem que sempre tirar várias dúvidas sobre isso. Você aí de casa, se tiver perguntas, se tiver comentários, participa com a gente. Você pode participar através da nossa fanpage do Facebook, Programa Algo a Mais, ou através do nosso WhatsApp, 8405-3791. Suas perguntas vão ser sempre muito bem-vindas. Bom dia agora para minhas convidadas. Bom dia. Eu estou super bem acompanhada. Bom dia, Lécia Tax, que é empresária. Bom dia, Carla Proença, que é contadora. Bom dia. E bom dia, Bruna Kobayashi. Falei certinho? Isso. Que é a nutricionista. E aí, meninas, acho que a primeira coisa, a gente fala muito de intolerância alimentar e talvez as pessoas acreditem saber o que é, mas pode ainda restar alguma dúvida. Então, vamos primeiro tentar caracterizar o que é uma intolerância alimentar. Bom, a intolerância, ela se dá quando a pessoa, ela se dá em vários níveis, na verdade, né? A pessoa tem alguma restrição a um certo tipo de alimento. Hoje em dia são vários, né? Os mais comuns são o leite, que é a lactose, a farinha de trigo, a farinha de aveia, que contém o glúten. Mas a gente tem casos que a gente sabe que tem intolerância à soja, à própria quinoa. Então, o corpo acaba desenvolvendo alguma restrição na digestão desse tipo de alimentos, né? A Bruna, que é nutricionista, ela pode explicar melhor. Isso. No caso da intolerância, o nosso organismo, acontece uma reação exacerbada com algum tipo de alimento que aquele indivíduo seja intolerante. É um pouquinho diferente da alergia, que a alergia já é um caso um pouco mais grave, né? Na alergia já envolve uma resposta do sistema imunológico, né, contra esse patógeno, esse antígeno, que geralmente é a proteína de algum alimento. No caso da intolerância, por exemplo, a mais comum, a intolerância à lactose, né, que acomete muitas pessoas hoje em dia, ela é um tipo de intolerância que é causada por uma deficiência de uma enzima no nosso organismo, que é a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, muitas pessoas têm essa enzima em quantidade insuficiente ou até mesmo não produzem. Por isso, essa intolerância à lactose, né, do leite. E foi bom que você já traçou aí a diferença entre intolerância e alergia. Isso. E quais os principais sintomas da intolerância? São vários, né? Cada pessoa pode manifestar sintomas diferentes, mas como envolve a questão da intolerância alimentar, que é na questão do trato digestório, tem vários sintomas do trato digestório, como diarreia, ou constipação mesmo, pode ser um sintoma de intolerância alimentar, vômitos, gases, né? Muita flatulência, aquela inchaço, né? Tem pessoas que têm muito inchaço abdominal, ou dificuldade na digestão, fica aquela sensação de empachamento. Outras pessoas já têm dor de cabeça, tem manifestações que podem surgir na pele, né? Algumas inflamações na pele, então são bem variáveis. Mas geralmente, quando é intolerância alimentar, geralmente os principais sintomas, quando principalmente o leite e o glúten, são sintomas que envolvem o trato gastrointestinal, né? E aí vale a pena observar se na ingestão de certos alimentos apresenta esse tipo de reação. Isso. No caso, para descobrir a intolerância, né, procura um profissional nutricionista, né, ou um médico, mas o nutricionista também já consegue identificar essa intolerância, que o caso, você tem que, na verdade, retirar esse alimento que está causando essa intolerância. E a intolerância não é como uma alergia, ela não significa que você vai ter ela para sempre. Você pode estar um período ela mais exacerbada, outro período ela mais amena, né? E ela pode desenvolver também na fase adulta? Pode desenvolver na fase adulta também. Eu sou um exemplo disso, né? A minha intolerância à lactose começou, eu tinha 18 anos. Até então eu tomava leite todos os dias. E qual o sintoma que você teve? Na época, a primeira coisa que surgiu foi a questão da dificuldade da digestão. Era a sensação de que eu estava sempre muito cheia, o estômago pesado, parecia que eu não tinha comido algo que fizesse bem. Tanto que eu ia aos médicos, na época todo mundo falava assim, você está com alguma intoxicação alimentar, você comeu alguma coisa estragada na rua. Era adolescente, época de faculdade, então eles falavam, você comeu alguma coisa estragada na rua. E aí depois começou a surgir com muita frequência diarreia, vômitos, e aí depois disso que começou a investigar que poderia ser alguma intolerância alimentar. Mas até então, praticamente todo mês eu tinha alguma intoxicação alimentar, assim, né? E era o pobre do leite. E era o leite, eu não sabia, então
ia para a faculdade, a primeira coisa que eu fazia era preparar um copo de leite e tomar. Que é prático, né? A gente acredita que está bem faculdade. alimentada e resolve. Mas também a minha, por ser intolerância, a minha não é alergia, ela foi diminuindo com o passar dos anos. Hoje em dia o meu corpo já tolera muito melhor do que antes. No começo, logo que descobriu, foi radical. Teve que cortar 100% leite e todos os seus derivados. Hoje você já consegue Já consigo comer em porções coisa. menores e com uma frequência como uma vez por semana, e já consigo controlar durante a semana sem comer. Então, equilibrando assim os hábitos alimentares, hoje em dia o meu corpo já aceita. Antes não aceitava. E quando você tirou a lactose, Lécia, foi automática a melhora? Assim, você viu que Automática. desapareceram os sintomas? Foram em 3 dias sem eu tomar o leite, melhorou 100%. Assim, várias características do que eu tinha sumiram, simplesmente sumiram. A minha pele, ela tinha erupções, como se fosse várias espinhas, ia no dermatologista, fazia tratamento, não melhorava. Na semana em que eu tirei o leite dos meus hábitos alimentares, imediatamente todas essas características sumiram. E a intolerância, inclusive, pelos derivados, né? Mesmo em pequenas porções. Isso. Os derivados, eles têm um menor teor de lactose do que o leite em si, mas ele contém também. Hoje em dia ainda tem algumas opções, né, de derivados de leite sem lactose, mas no caso, se a pessoa já for alérgica à proteína do leite, já tem que excluir qualquer tipo de alimento. E, Bruna, o diagnóstico é clínico ou é laboratorial? Clínico, você já consegue diagnosticar intolerância com alguns questionários, você verifica alguns sintomas que são característicos, né? E em conversa com o paciente você conhece mais da alimentação dele, então às vezes você já consegue diagnosticar pelas características, né, dos sintomas e pela alimentação do paciente. E às vezes você faz o teste de retirada por alguns dias e já identifica a intolerância. Mas tem testes clínicos, laboratoriais também, bioquímicos que certificam, né, melhor ainda, a intolerância, o diagnóstico. Carla tá quietinha. Sua filha não é intolerância, não, né? Ela é celíaca mesmo. Foi diagnosticado como celíaca. Teve a intolerância, igual a Lécia disse, no início é difícil você identificar. A minha filha, ela sofreu pelo processo. Tentamos verificar pelo quadro clínico, que não foi possível, e tivemos que começar a fazer os exames, mas nessa jornada nós levamos quase um ano para chegar ao diagnóstico, que o dela não era o tradicional. Só para a gente esclarecer, o celíaco é o que não pode comer glúten. Glúten, isso. Que é a farinha de trigo. Um componente da farinha de trigo. Isso, o principal é a farinha de trigo. Mas tem aveia, centeio, cevada, né? Grãos. Não, esses em específico. Esses específicos. Os principais, né, que contêm glúten. Aí tem as outras opções que não contêm, né? Linhaça, quinoa, amaranto, são outros tipos de cereais que não contêm glúten. E Carla, vocês começaram imaginando que ela era intolerante e depois diagnosticou? Como celíaca. Como é que funcionou esse... Na verdade, quando ela começou a tomar o leite, nós detectamos que ela não podia, então substituímos. Mas mesmo assim, dos 2 anos aos 5 anos, não estava tão forte e as características da doença celíaca não foi apresentada. Então sempre se imaginava que fosse intolerância à lactose e fomos nessa dieta. Com o passar dos anos, a criança cada vez mais se alimentando com outros produtos, nós fomos percebendo que aquilo era constante. No caso dela, a diarreia e a cólica abdominal. Foram os sintomas que ela desenvolveu. Principalmente. E o leite, ele traz tudo isso. E foi uma luta durante um ano, até chegarmos ao diagnóstico que não é o leite, mas sim o glúten, a doença celíaca. E aí ela já estava com que idade? 5 anos de idade. E aí, para retirar completamente, como é que foi essa adaptação de dieta? Muito difícil no início. Nós tivemos que ser radical, porque as dores eram intensas, o passar mal era diário, então teve que ser realmente radical. E para uma criança de 5 anos que já veio ao mundo provando de tudo, é complicado. Nós tivemos que ter muito apoio da família, né, dos profissionais, que naquele momento era imprescindível, porque passar mal, ficar internada, não tinha como ficar. Ela chegava a ficar internada? Ficou. Por 2 vezes ela teve que ficar, porque passava muito mal, as dores abdominais eram muito fortes. E remédio em casa não adiantava, tinha que ser no hospital mesmo. Nossa, e para os pais uma preocupação até diagnosticar, conseguir Bastante. retirar o alimento e ver que
né? E nessa dieta que nós fizemos durante um ano, retirando, cada mês a gente retirava um para tentar descobrir o que era, né? E assim, foi difícil porque tantos profissionais especializados na doença celíaca dentro de Cuiabá é difícil, nós não temos tantos profissionais assim. Então até você chegar ao ponto de saber encontrar um profissional que possa te atender, que possa realmente te ajudar, foi uma luta grande. E hoje em dia, assim, nós estamos há 7, 8 meses que nós temos o diagnóstico realmente, conseguimos tirar 100%. Nós ainda nos vemos, às vezes, por 3 vezes nesse período, com ela ainda passando mal. Que daí vem a contaminação indireta. Porque em casa você cuida, mas você não pode sair de casa se você não tiver algo para oferecer para a criança. A criança não pode se alimentar fora. Pelo menos no caso dela, como estava muito forte, né, a intolerância, não poderia. E como é delicado, né? Porque principalmente a farinha nessa faixa etária são os biscoitos, é um bolo, é um salgado, que geralmente na escola, se não é pela cantina, é pelos coleguinhas, quer dizer, ela está em contato constante. Sim. Então, criar também essa consciência nela de que isso pode fazer mal para que ela não coma, também é um trabalho que vocês têm que fazer como pais. Não só como nós como pais, como a escola, a sociedade em si. Nós vivemos uma sociedade onde ela é 100% glúten. Sim. Né? Nós vivemos uma sociedade onde não existe no comum, no convívio comum, a retirada desse produto. Então, o meio social, ainda mais na idade dela escolar, é muito importante, influencia muito. Você conscientizar crianças de 5, 6 anos que o colega não pode, né? É difícil. Então, assim, para nós, o apoio da escola foi muito importante, né? Os professores, enfim, a escola como um todo, compreender. É muito bom você encontrar profissionais que realmente vêm para o lado dos pais, se conscientizam junto e faz aquilo virar coletivo. E nós, graças a Deus, conseguimos, né? Uma equipe bacana que nos ajudou. Porque não era só em casa, cuidar em casa é fácil, né? São só vocês, sim, somos nós, pequeno. O grupo é pequeno, mas quando a gente diz uma sociedade, se torna mais difícil, né? Então você, assim, encontrar pessoas, que é muito bacana a iniciativa do programa, né? Nós buscamos muito, eu e meu esposo, no início. A sociedade é muito importante para te ajudar nesse momento. O meio que você vive, ele tem que te acolher, ele tem que ter respaldo para nos dar. A loja dela foi muito importante para nós, é muito importante, porque em Cuiabá, como eu te disse, a gente não tem. Então, assim, os profissionais que estão ali ligados, é muito importante, que te dá o apoio que você precisa. E para você conseguir realmente se reenquadrar e continuar a vida naturalmente, normal, ter o dia a dia normal, poder sair, poder frequentar um ambiente que a sua filha não vai passar mal, porque a primeira coisa é o seu filho estar passando mal e você não poder fazer nada. E existem grupos, por exemplo, de celíacos que trocam receita, que trocam informações? Em Cuiabá, eu ainda não localizei grupos. Até seria interessante, né? Porque, olha, eu descobri uma receita nova, olha, chegou um produto novo, compartilhar. Receitas, né? Vivências. Super bacana. Lécia, você é empresária, dona da Mundo Verde, que chegou para ajudar muito, acho que quem tem intolerância, quem tem alergia. Foi por causa da sua intolerância? Foi. Quando a gente resolveu partir para a abertura de um negócio, a gente pesquisou primeiro o que o mercado aqui em Cuiabá estava mais carente. E aí, eu, sabendo das dificuldades, a minha intolerância foi diagnosticada há mais de 15 anos atrás. Na época era muito mais difícil encontrar esse tipo de alimento, então eu brinco que até hoje eu não tomo leite de soja, porque na minha casa tudo tinha o mesmo sabor, bolo, panqueca, molho de macarrão, então aquilo na época, o excesso daquele sabor, hoje em dia o meu paladar não aceita muito bem. Então a minha dificuldade fez eu buscar alguma coisa que pudesse atender essa necessidade aqui em Cuiabá, né? O público que tinha alguma deficiência alimentar, que precisa de alimentos diferentes. E aí, quando a gente conheceu a proposta da Mundo Verde, nós achamos super interessante e trouxemos para Cuiabá, sempre com esse propósito de principalmente atender esses grupos com necessidades restritas, né, nos hábitos alimentares. E de quando a gente abriu até hoje, é um dos segmentos em que a gente
mais vê o crescimento disso dentro da empresa. A busca por esse tipo de produtos. Hoje em dia, até mesmo pessoas que não têm intolerância ou não são celíacas já estão buscando diminuir um pouco a ingestão do trigo nos seus hábitos alimentares. Então, por eu me simpatizar com esse tipo de situação, para eu saber a dificuldade de tudo isso, a gente se empenha muito também em tentar trazer novidades, em trazer produtos novos, porque você trazer, por exemplo, a gente trouxe uma bolachinha. Uma criança, imagina, come uma bolachinha o ano inteiro, sempre a mesma bolachinha, sempre o mesmo... Enjoa, né? Então a gente está sempre buscando trazer coisas novas, porque eu me solidarizo com e a gente vai depois mostrar um pouquinho individualmente, mas é bacana até a questão também comercial, porque você vai numa prateleira do supermercado, é muito atrativo para as crianças. Sim. Então esse tipo de alimento também tem que ser atrativo, para eles também terem o prazer de comer, a gente fala, e é verdade, a gente começa a comer com os olhos. Então uma embalagem bonita, atrativa, tudo isso é muito importante. E é o que você falou, o bacana também é que além da intolerância alimentar, as pessoas hoje cada vez mais buscam uma alimentação saudável, consciente, né? Isso é verdade. Já tem algumas pessoas que procuram diminuir a ingestão de trigo por saber das intolerâncias que acontecem, mas é claro que nunca é recomendado você tirar 100% sem você realmente ter essa intolerância ou ser um celíaco a esses alimentos. Eles são importantes para os hábitos alimentares nossos, então, mas algumas pessoas já optam por retirar parcialmente, porque como ela disse, a gente está num mundo em que o trigo ele predomina, né? No café da manhã tem o pãozinho, no almoço tem o macarrão, vai sair com os amigos, de repente tomar uma cerveja tem glúten, né? Então, todos os hábitos alimentares nossos, em sua grande maioria, tem algum traço desses alimentos, seja a lactose quanto o glúten. Então, algumas pessoas já optam, no café da manhã, por exemplo, eu não vou comer um pãozinho. E aí, isso tem crescido muito, a gente tem visto essa crescente dentro da loja. Me tira uma dúvida, Bruna, o integral tem glúten? Então, se for derivado desses cereais, trigo, centeio, porque o integral é quando você utiliza o grão da forma natural mais integral, né? Com as partes dele, do farelo, o germe dentro, você não refina ele. Então, ele pode ser integral e ter glúten, se for derivado de trigo, centeio, de aveia, esses cereais, vai ter glúten, mas é integral da mesma forma. Mas tem os integrais que são feitos de outros cereais opcionais que não contêm glúten, que também podem ser consumidos. A gente tem que aprender a ler rótulo, né? O glúten hoje em dia ele é obrigado a ser especificado no rótulo de todos os alimentos. Contém glúten, a legislação, ela... Já é um avanço, está em projeto, uma lei para colocar também a questão da lactose, porque está crescendo muito o número de intolerantes à lactose. Então, está também em trâmite um projeto para colocar também ser obrigatório todos os produtos alimentícios virem escrito também se contém ou não lactose. E Bruna, por que normalmente a gente observa a pessoa que descobre uma intolerância e retira algum tipo de alimento, emagrece? Então, ou é uma percepção minha, talvez assim, do meio que eu vivo próximo a mim, foi coincidência, ou realmente acontece? Um pouco nas causas. Uma das principais causas que estão gerando essa massificação de intolerância alimentar hoje em dia é a questão da saúde intestinal. Eu não sei se você já ouviu falar, mas ultimamente tem se falado muito na questão da desbiose intestinal, que seria o quê? Um desequilíbrio, que nosso intestino tem bactérias boas e ruins. No caso da desbiose, as ruins estão predominantes sobre as bactérias boas. E isso acaba interferindo na permeabilidade do nosso intestino, que o nosso intestino é como se fosse um filtro, né? Ele filtra tudo que a gente come, o que vai para a nossa corrente sanguínea e o que tem que ser eliminado, toxinas ou outras substâncias que não devem ser absorvidas para ser eliminadas. E com essa questão da desbiose, das bactérias ruins estarem predominando sobre as boas, essa permeabilidade, ela fica prejudicada. Então, acaba passando para a nossa corrente sanguínea patógenos, toxinas, às vezes moléculas maiores do que eram para ser passadas, e isso acaba gerando um estado inflamatório no organismo. E essa inflamação pode gerar o ganho de peso. Então, e essa desbiose hoje em dia está sendo causada muito por questão de má alimentação, né? Alimentos muito ricos em açúcar, né? Que nutrem muitas bactérias ruins, alimentos muito gordurosos, né? Muito sal.
E até o glúten em si, ele está causando muita intolerância, não só alergia, por essa questão, porque ela é uma proteína altamente alergênica. Com essa questão da permeabilidade, ele acaba passando para a corrente sanguínea e o organismo não reconhece como uma substância que era para ser absorvida e acaba gerando esse estado de inflamação e essa intolerância. Então, muitas pessoas, às vezes, só de mudar o hábito alimentar e acabar consumindo probióticos, são as bactérias boas do intestino, recolonizando e melhorando a microbiota intestinal, já consegue melhorar bem esse quadro de intolerância. Quais são os principais componentes que causam intolerância? Existem alguns alimentos que já têm alto potencial alergênico, né? O glúten em si, ele é uma proteína difícil de digestão e alergênica. O leite, tanto a proteína do leite quanto a lactose. Soja também vem causando muitas intolerâncias e alergias. Amendoim, ovos, né? E tem vários outros. Em questão de alergia alimentar também tem os frutos do mar, né? Também tem muitas pessoas alérgicas. A gente ouve muitas pessoas que não podem com frutos do mar. Meninas, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para bater papo. Você que está aí do outro lado nos acompanhando. Hoje estamos falando sobre intolerância alimentar. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a um minutinho a gente está de volta. Não sai daí.